Bom dia a todos. Estamos entrando ao vivo na Rede Humanidade, diretamente da Igreja Positivista do Rio Grande do Sul. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos aguardar enquanto nossos visitantes estão chegando. Já vejo a presença aqui, querido confrade Luiz Edmundo da Costa Leite. Em abril estaremos juntos aí no Rio de Janeiro, meu querido confrade. Dia 16 temos uma importante prédica no Templo da Humanidade do Rio de Janeiro. Será uma alegria recebê-lo. Sejam bem-vindos. Dona Eliana Tito, querida amiga, bom dia, seja bem-vinda. Que alegria tê-la aqui conosco. Estamos numa manhã de domingo, um dia lindo, muito ensolarado, muito bonito, mas também muito quente aqui em Porto Alegre hoje. Muito quente. Já temos a presença de um ilustre visitante, residente de Frederico Westphalen, uma cidade histórica ligada à doutrina, pois Frederico Westphalen foi um grande positivista e era chefe do departamento de terras e imigrações, e foi a pessoa que mapeou, que desenhou a cidade de Frederico Westphalen. Por isso ela recebeu seu nome. Antes disso era o distrito de Barril, o bairro de Barril. Né? Então, saudar a presença desse jovem. Desculpa, o Sérgio, não vou mais esquecer, grande Sérgio. O Eugênio Macedo também está aqui conosco. Bom dia, Eugênio. João Paulo também. E hoje é uma manhã muito especial, pois temos estudos importantes sobre a última semana do mês de Aristóteles, e o chefe da semana é ninguém menos que Platão. Vamos falar sobre Platão hoje, sempre um tema interessantíssimo, né? A filosofia helênica, ela é o alicerce do pensamento ocidental, então temos uma devoção, um respeito muito grande à filosofia grega, ao mundo helênico e a todas as suas manifestações e ensinamentos. Vamos então ao estudo do nosso calendário. Estamos na última semana do mês de Aristóteles. Eu vou fazer a leitura dos dias. Dia 22 é o dia de Xenócrates. Dia 23, Fílon da Alexandria. Dia 24, aí já começam a entrar os pré-cristãos aqui, ó. São João Evangelista, né? Depois, dia 25, São Justino. Dia 26, São Clemente da Alexandria. Cristãos ortodoxos, cristãos romanos, né? São Clemente da Alexandria. Dia 27, Orígenes. E dia 28, o último dia do mês de Aristóteles, o dia de Platão, o chefe da semana, a quem nós vamos dedicar nossos estudos mais aprofundados hoje. Falando um pouco de Platão, Platão foi discípulo de Sócrates e foi o primeiro teórico idealista. Escreveu sobre diversos temas como amor, amizade, política, justiça, imortalidade da alma, entre outros. Platão foi discípulo de Sócrates, como já dissemos, e um dos mais importantes filósofos da Grécia Antiga. No período antropológico iniciado a partir das ideias socráticas, Platão destacou-se por ter lançado a sua teoria idealista e por ter deixado escrita a maioria dos textos conhecidos hoje sobre Sócrates. A grande maioria dos textos que mencionam e que relatam os ensinamentos de Sócrates foram deixados por Platão, principalmente os diálogos e o julgamento. Foram duas obras muito importantes, não é, de Platão. Bom dia, Silvia Raquel. JBR também, seja bem-vindo. Uma alegria tê-los aqui conosco. O idealismo platônico consiste basicamente em uma distinção entre o conhecimento sensível
que seria inferior, enganoso, que seria obtido pelos sentidos do corpo, e o conhecimento inteligível, superior e ideal, que acessaria a verdade sobre as coisas. Bom dia, Cipriano César Teixeira Mendes, descendente do querido mestre Raimundo Teixeira Mendes. Seja bem-vindo, Cipriano. O Cipriano, que também é dirigente da Associação de Amigos do Templo da Humanidade, do Rio de Janeiro, na qual é vice-presidente, e o meu confrade Luiz Edmundo da Costa Leite é o ilustre presidente da Associação de Amigos. Uma alegria ter os dois aqui comigo hoje. Que honra! O conhecimento inteligível seria aquele que permite o nosso acesso ao ser e à essência de algo, que seria imutável, ao contrário da aparência, que pode enganar-nos. Bom dia, irmão, que alegria! Seja bem-vindo, fica à vontade. O conhecimento inteligível estaria no mundo das ideias e das formas, enquanto o conhecimento sensível estaria em nossa realidade material. O mundo das ideias ou das formas, que deve ser escrito com letra maiúscula, seria a realidade intelectual, verdadeira, eterna e imutável, que pode ser acessada apenas por meio da capacidade racional do ser humano. Nessa instância estariam as essências das coisas, os conceitos, as ideias fixas e imutáveis, que descrevem essencialmente cada ser ou objeto existente. Já o mundo sensível seria a realidade com a qual nos defrontamos em nosso mundo prático, que experimentamos. Essa realidade sensível é ilusória e enganadora, pois, para usar o jargão popular no qual Platão inspirava-se, as aparências enganam. Quem não escutou essa frase ainda, né? As aparências enganam. Vamos falar um pouco da biografia de Platão. Platão chamava-se Aristócles, nascido em Atenas no ano de 428 antes da nossa era e falecido também em Atenas em 348 da nossa era. O apelido de Platão foi conferido ao filósofo em sua juventude, por causa de seus atributos físicos, por ser um homem forte e de ombros largos. A palavra Platão corresponde em grego a omoplatas largas, ou seja, costas largas ou ombros largos, por isso era o Platão, ele era um homem muito forte, de ombros largos. Platão era filho de uma família influente politicamente na Grécia. Platão era descendente direto de Solon, um dos grandes legisladores e estadistas de maior destaque da política ateniense. Bem-vinda, Suzana, seja bem-vinda, Suzana Barcelos, que alegria! Por pertencer a uma família que possuía bens materiais, Platão pôde dedicar-se aos estudos da filosofia. Pois naquela época, para se dedicar aos estudos da filosofia, era necessário o ócio, o tempo, a dedicação, a reflexão, a meditação, a leitura. Isso era um privilégio para quem possuía posses, pois quem precisava trabalhar diariamente não tinha tempo para filosofar, não é? Como aquela conhecida frase também, que não se filosofa de barriga vazia. Então só quem tivesse com a barriguinha cheia tinha a chance de filosofar na sua plenitude, não é? E o filósofo Platão era um desses privilegiados. Em 409 a 404 antes da nossa era, Platão lutou na Guerra do Peloponeso, período final das batalhas entre Atenas e Esparta. Tendo sido derrotado, pois Esparta derrotou Atenas. Bom dia, compadre. Carlos Daniel, seja bem-vindo. Que alegria. Pois Esparta derrotou Atenas. Platão vivenciou o período denominado Tirania dos 30, quando o regime democrático ateniense deu lugar à tirania oligárquica dos modelos espartanos. Platão conheceu o filósofo Sócrates, pensador que foi seu mestre e iniciador na filosofia e mentor intelectual, além de grande amigo. Em Atenas, a influência de Sócrates sobre Platão é tão grande
que a maioria dos textos deixados por Platão é feita de diálogos em que Sócrates é o principal personagem. Ou seja, como eu disse anteriormente, quase tudo que se sabe sobre Sócrates foi deixado pelos textos de Platão, né, nos diálogos principalmente. Em 388 antes da nossa era, 11 anos após a morte de Sócrates, Platão fundou a sua escola filosófica, a Academia. Por ser ateniense, o filósofo tinha direitos civis garantidos e podia adquirir terrenos na cidade. Ele escolheu um terreno no interior do Parque Academia, dedicado ao herói grego Academos, um lugar onde os jovens reuniam-se para discutir política e praticar exercícios físicos. A academia era uma espécie de retiro, tranquilo e politicamente efervescente dentro da cidade, tendo uma vasta área verde e dois templos. As principais ideias de Platão. Primeiro, a dialética. A dialética platônica, de inspiração parmenidiana, era uma técnica de extração de uma conclusão, uma síntese, com base em duas ideias opostas, uma tese e uma antítese. A dialética é isso, o confronto de duas teses, de duas ideias, uma tese e uma antítese. Não é? E o resultado da confrontação dessas duas ideias, do confronto dessas duas ideias, é o resultado final, que seria a síntese, a própria dialética, não é? O idealismo. O idealismo platônico é o que há de mais marcante em sua obra, com base na noção de que o conhecimento das ideias ou formas puras, imutáveis e perfeitas é o único conhecimento verdadeiro, obtido pelo intelecto. Ele defendia a tese que o verdadeiro conhecimento só é obtido pelo intelecto e não pelos sentidos. Os sentidos podem nos enganar, não é? O filósofo afirmou que o nosso conhecimento sobre a matéria é enganoso. E de fato é, não é? Isso, hoje, com a física nuclear, com a física quântica, fica mais claro ainda, não é? Como já diziam os pitagóricos, tudo são números, tudo são frequências, e as frequências determinam a densidade da matéria. Então, nós não sabemos muito sobre a matéria ainda, não é? Nós sabemos sobre leis físicas, mas sobre a essência da matéria nós sabemos pouco ainda. Não é? Um fato é que nada se toca, por exemplo, né? Os irmãos pensam que estão sentados nessas cadeiras, mas não estão. O corpo de vocês não está encostando nessas cadeiras, eu posso afirmar com convicção isso. Existe um campo magnético que refrata as moléculas e não permite que vocês sentem nessas cadeiras. Ou seja, a matéria engana. Nós não enxergamos nada no tempo presente, é outro fato. Não é? Tudo que a nossa retina processa já é passado, porque tem uma defasagem do tempo da luz. Ou seja, se eu deixar de existir imediatamente, me desintegrar por alguns milésimos de segundos, vocês vão continuar vendo a minha imagem, mesmo que eu não esteja mais aqui. Assim como nós assistimos imagens, através da velocidade da luz, de estrelas que já morreram, que já se desintegraram, mas continuam ainda emitindo a sua luz, que está migrando no cosmos, e nós enxergamos isso e pensamos que ela está ali, mas ela não está mais ali. Então a matéria pode nos enganar, né? E esses conhecimentos são inferiores. É muito interessante isso. Os conhecimentos são inferiores. O conhecimento ideal estaria, segundo o filósofo grego, no mundo das ideias. Instância metafísica racional que só poderia ser alcançada por nosso intelecto. Hoje, utilizamos a expressão amor platônico, que se refere a um tipo de amor que nunca se concretiza, ou seja, ele é o amor ideal. O amor platônico é um ideal, né? Então, tu tem aquele ideal, mas ele talvez nunca vá se concretizar, mas não deixa de ser amor, é um amor platônico, né? Outra área que Platão trabalhou e investigou muito foi a política. Para Platão, existem 3 tipos de caráter que moldam as almas das pessoas. Cada tipo, em sua teoria política, deveria ocupar o seu respectivo cargo na sociedade, a fim de formar uma organização perfeita da polis. O primeiro aspecto é o caráter
Concupiscível, ligado à liberdade e aos desejos. É o caráter pessoal, é o caráter de pessoas mais afeitas ao trabalho manual e artesanal. O caráter irascível, por serem denominadas impulsos de raiva, essas pessoas estariam aptas ao serviço militar. Pessoas que têm mais propensão à violência, à raiva, deveriam ser destinadas ao serviço militar. Olha que interessante isso. E o caráter racional. O caráter racional é um tipo de caráter que estaria para Platão mais próximo da racionalidade, concomitantemente da justiça, o que conferiria às pessoas que o têm a capacidade de governar, ou seja, de atuar na política. O caráter racional deveriam ser destinados às atividades políticas. As pessoas com caráter racional deveriam ser filósofos, senadores, governantes, não é? Que deveriam ser líderes. Muito interessante essa divisão, não é? Os mais ligados ao hedonismo, ao prazer, à matéria, fariam trabalhos manuais. Os mais ligados à força, à violência, à raiva, seriam militares. E os mais ligados à introspecção filosófica, meditação, reflexão, inteligência, seriam os governantes, filósofos, senadores. Interessante. A maior parte dos escritos de Platão é composta pelos diálogos socráticos, em que o seu mestre Sócrates é a figura central. Em geral, os diálogos falam sobre um determinado tema, mas sem grandes delimitações ou especificações, podendo falar sobre outros assuntos. Temos conhecimento hoje de 35 diálogos deixados por Platão. Abaixo estão listados os principais textos e suas características. A Apologia a Sócrates, escrito após a morte de Sócrates, foi um texto que recolheu ensinamentos, vivências, enalteceu a obra de Sócrates. Os Textos da Coragem, é um livro que traz uma nova concepção de coragem ao cidadão grego, né? Antes a coragem era atribuída a atos irracionais, às vezes suicidas, ligados à força, ligados ao militarismo. A segunda interpretação e a segunda concepção de coragem, a nova concepção de coragem que Platão traz, está ligada a um heroísmo que ganha uma conotação moralmente equilibrada e justa. Ou seja, as pessoas mais corajosas são as que conseguiam se manter equilibradas e justas. Essas teriam mais aptidão à verdadeira coragem. A coragem é ser justo, é ser equilibrado, né? Então, interessante essa concepção de coragem. Hípias Menor, o diálogo em que são tratadas noções de verdade, mentira e justiça. Hípias Maior, nesse texto Platão expõe suas concepções sobre o belo e as artes. Górgias, livro que ele fala sobre a retórica. Fédon, diálogo em que Platão expõe sua concepção da alma, reencarnação e assuntos ligados à constituição metafísica do homem. E o Banquete. Nesse livro, Platão utiliza a figura de Sócrates para falar sobre o bem e o amor ideal. A República. A República foi escrita mais ou menos por volta de 380 antes da nossa era. A obra é dividida em 10 livros, todos inscritos em diálogos, em que Sócrates ocupa o lugar de personagem principal. Por meio desses diálogos, Platão apresenta sua tese sobre política e o que ele considera como justiça enquanto conceito puro, eterno e imutável. Muito interessante. Algumas frases célebres de Platão, eu gosto muito das frases, né? A frase é uma maneira de entender bem o pensador sem muito esforço. As cidades somente alcançarão a felicidade se os filósofos se tornarem os reis ou os reis se tornarem filósofos. Essa é uma figura idealizada, né? Do rei filósofo. Aquele que tem o poder, mas também tem a sabedoria e a inteligência, que era uma figura rara naquela época. Tente mover o mundo, mas comece movendo a si mesmo. Olha que frase importante. Essa é uma das minhas preferidas, não é?
Não eduques as crianças nas várias disciplinas recorrendo à força, mas como se fosse um jogo, para que também possas observar melhor qual a disposição natural de cada uma delas. Educar as crianças não com força, com castigo, com repressão, mas de forma lúdica, como se a educação fosse um jogo. E assim tu vai poder estudar a característica de cada criança e destiná-la aos seus melhores fazeres, não é? Muitos odeiam a tirania, mas apenas para que possam estabelecer a sua. Interessante também, não é? Muito interessante. Olha, essa frase é genial. Boas pessoas não precisam de leis para obrigá-las a agir responsavelmente, enquanto as pessoas ruins encontrarão um modo de burlar as leis. As boas pessoas não precisam de leis. E para as ruins não adianta ter leis. É? Real, né? Um resumo da vida de Platão, né? Um jovem ateniense de família aristocrática. Praticamente notável de esportes, interessado por política. Praticante notável de esportes, interessado por política. Discípulo de Sócrates. Escreveu os Diálogos Socráticos, principal fonte de conhecimento da obra de Sócrates. Fundou a Academia, instituição de ensino filosófico e política para os jovens atenienses, que foi a primeira academia filosófica, foi a de Platão. Escreveu a República, primeira grande utopia política ocidental. Tudo que nós falamos em república hoje, poderes, ideias, boa parte desses ensinamentos vieram dos textos de Platão, até hoje. Inclusive a palavra política. Polis ictus, ligado a polis. Política, o que é ligado à cidade. Tudo que estiver relacionado à cidade, a polis. Então, esses foram os estudos relacionados ao chefe da semana, o grande Platão, que não se chamava Platão. Aristócles, não é? Era o nome de Platão. E era Platão porque tinha os ombros largos, as costas largas, o plato, a omoplata, por isso era Platão. Ele era muito forte, era um apelido carinhoso, chamado de Platão. Eu fiz um resumo de um resumo para vocês, né? Nós poderíamos ficar dias aqui dissertando sobre a obra de Platão e não esgotaria o assunto. Mas, como o nosso tempo é limitado, apresentei apenas alguns tópicos importantes da obra do mestre Platão. Encerrando o estudo do calendário, vamos à prédica e ao estudo do catecismo. Né? Hoje é uma prédica muito importante. A 12ª prédica trata do casamento. Olha que tema importante, o casamento, né? Vocês jovens que ainda não casaram, que ainda não escolheram a pessoa, ou os que já casaram, prestem muita atenção nesse texto. Prestem muita atenção nesse estudo de hoje. Então, sempre reverenciando a nossa querida Mãe Humanidade, que nos orienta, que nos guia, que nos sustenta, elevando os nossos corações e mentes aos patamares mais aperfeiçoados da ética e da moral de nossa civilização, nosso sacerdote maior Augusto Conte, que trouxe essa doutrina de aperfeiçoamento humano, de iluminação individual e coletiva, e o nosso querido mestre Capelli, homenageando o Capelli, eu homenageio todos os líderes dirigentes que estiveram à frente da doutrina já, em todos os tempos. Ó Mãe Humanidade, Virgem Mãe, filha do teu Filho, a ti mais do que a nós mesmos. Com o sinal religioso que me foi ensinado pelo querido mestre Capelli, abrimos o estudo do catecismo. O amor por princípio e a ordem por base, o progresso por fim. Esse é o sinal religioso da religião da humanidade. Amor, ordem e progresso. Bom dia, Luiz Gustavo Mota, que alegria, seja bem-vindo.
Luiz Gustavo, que é um estudioso, mantém o portal Positivismo Religioso, sempre colaborando. Seja bem-vindo. Rogério Chaves também, seja bem-vindo, Rogério. E também diretamente de Toussaint, meu amigo francês, querido, o grande músico, contrabaixista Sova Haruzal, diretamente de Toussaint, Sova Haruzal. Que alegria! Tive a alegria de tocar na cidade dele, fiz um show muito interessante numa casa de espetáculos em Toussaint, em 2014, e este amigo estava lá participando com seu filho, inclusive uma criança também iniciada na música. Foi uma alegria muito grande. Bonjour, mon ami. Bonjour. Então, vamos ao estudo da 12ª prédica. Apreciação especial do casamento. Concepção afetiva da fundação da família. O casamento, na visão positivista, ele deve ter uma carga muito forte de racionalidade, de amizade e, claro, também de amor, de paixão. Mas temos que ter muito cuidado com as armadilhas da paixão. Um jovem, por exemplo, no auge dos seus rompantes hormonais, não deve selar um casamento por puro impulso afetivo, por pura paixão. Isso tem uma grande probabilidade de não ser bem sucedido. Por quê? Porque esse estágio da paixão, do fogo dos romances, ele dura pouco. Isso é por um período. Agora, a amizade, o companheirismo, a evolução a dois, não é? Terem afinidades intelectuais, mentais, sociais, isso sim, isso preserva uma relação. Compromissos profissionais. Então, o casamento ele é um contrato. Então, nós não devemos assinar um contrato somente por um aspecto da nossa psique. O casamento, para ser bem sucedido, ele tem que suprir todas essas demandas. Então, ele tem que ter muito cuidado ao escolher a pessoa com quem se vai casar. Isso é uma escolha muito pesada, porque na nossa crença o casamento deve ser indissolúvel. Ele não deve haver a separação. Mas por quê? Porque aquela escolha será tão bem feita, que aquele amor será tão sólido, tão grandioso, tão verdadeiro, que ele não vai permitir a separação. Não é que a pessoa não possa se separar. É que os laços afetivos serão tão sólidos da família, dos filhos, do amor, que aquele casal jamais vai se separar. Essa é a ideia do casamento positivista. A família, né? Nós devemos educar as crianças já com a consciência de que elas estão sendo educadas para servir a humanidade. Não estão no mundo para servir a si mesmas, mas sim para servir a humanidade. Isso é muito importante. Isso vai gerar um ser humano mais altruísta, mais justo, mais solidário, não é? Menos ganancioso, menos individualista. Henrico, que alegria, seja bem-vindo. Grande Major Henrico, diretor do Colégio Tiradentes da Brigada Militar, que alegria. Continuando a falar sobre o casamento, a espontaneidade do laço conjugal. Hoje parece uma coisa simples isso, mas 200 anos atrás, a grande maioria dos casamentos era feito por encomenda. Muitas vezes a noiva era uma jovem de 12, 13 anos que ia conhecer o seu noivo na noite de núpcias. Muitas vezes um idoso, um homem maduro, feito, um guerreiro. Então imagina que dramático, né, para uma jovem consumar um casamento na noite de núpcias, conhecer o seu par na noite de núpcias. E claro, como mencionou o Ronaldo, por questões financeiras, por interesses econômicos, mercantis, políticos, para unir reinos, para acumular dotes. Então o casamento ele não tinha espontaneidade. E Augusto Conte bate de frente com essa questão. Ele defende que o casamento tem que ser por amor, por espontaneidade. E nunca por interesses políticos, econômicos, mercantis. Isso agride profundamente a índole, a essência do ser humano.
Então o casamento é por escolha, isso é um outro ponto determinante do casamento positivista. Não é por influência da família, nem da sociedade, nem da religião. É por escolha. Escolham bem, porque a responsabilidade está na mão de vocês. Não é? Tendência natural para a indissolubilidade. Foi como eu falei no início. Se esses preceitos forem seguidos, o casamento tem uma tendência natural à indissolubilidade. Recebendo aqui o grande jornalista Voltencir Fleck, âncora do programa de sucesso Pelos Caminhos do Rio Grande. Seja bem-vindo, Fleck, que alegria! Sistematização legal do casamento. Nós temos uma sistematização legal do casamento que, ao contrair as núpcias, as partes devem declarar a indissolubilidade, fazer um compromisso com uma das partes mais pesadas do nosso preceito, que é a viuvez eterna. O casamento positivista ele deve ser tão perfeito, tão bem pensado, com tanto amor, com tanta parceria, com tanto compromisso, que ele jamais vai se dissolver. E nem a morte vai dissolver o casamento positivista. O cônjuge que morre deve continuar sendo adorado pelo que segue em vida. Não é recomendado que a parte que fica case-se novamente. E nós tivemos exemplos muito lindos aqui na igreja positivista. O mestre Moisés Westphalen, ele viuvou muito cedo. E ele vinha fazer as prédicas aqui, ele era o diretor aqui do templo, ele vinha fazer as prédicas aqui, só depois de visitar o cemitério e deixar poemas e flores na sepultura da sua mulher amada, da mãe de seus filhos. Então ele só vinha para a igreja depois de passar pelo cemitério e fazer sua reverência de amor, reafirmando os votos da viuvez eterna, e deixava poemas, deixava flores na sepultura da mulher amada. Muito doloroso isso, mas é lindo, não é? Pensar que um ser humano consegue evoluir a tal ponto de manter o amor na mesma intensidade por uma pessoa morta. Conhece? É bonito, não é? É muito lindo, né? Isso é muito lindo. Então a viuvez eterna é uma recomendação. Nós não temos regras, nós não temos leis rígidas, mas nós temos recomendações. E a viuvez eterna é uma recomendação. E nem a morte vai separar esse casal. Isso é lindo, isso é emocionante, não é? Eu tenho exemplos também, meus pais estão há 52 anos casados. E eu tenho certeza que nem a morte vai separar aquela união. Né? Os pais do Carlos Daniel também, mesmo caso, né? Mais de 50 anos casados. E nem a morte vai separar esse amor, né? Mesmo morto, eles vão continuar amando e adorando a pessoa amada. Isso é muito bonito e muito difícil de encontrar nos dias de hoje. O casamento virou uma moeda de troca, É raro, não é? Então, o amor livre e o divórcio são retrogradações baseadas em sofismas materialistas e espiritualistas. Esse texto foi escrito há 200 anos. Hoje nós somos mais flexíveis com o divórcio, com a separação. Todos têm o direito de errar e as coisas mudam. Então nós não temos esse radicalismo de exigir que a pessoa seja obrigada a viver do lado de outra pessoa sem amor ou com problemas de violência doméstica. Isso é inadmissível. Então deve haver a separação, né, jurídica. Isso é importante. É previsto na Constituição. Mas escolham bem para que o casamento seja indissolúvel e que vocês possam praticar com amor e com espontaneidade a viuvez eterna. O destino e a importância social, religiosa e moral do casamento residem no fato de que esse sacramento ele garante a preservação da espécie. Sem os casamentos, nós não teríamos famílias, não teríamos as proles,
os filhos, os netos, os bisnetos. Então o casamento é importante porque ele une duas partes que irão gerar os futuros filhos, netos, bisnetos da humanidade. Então nossos descendentes só serão, não é, realidade se houverem as uniões entre os homens e as mulheres. Nós já chegamos aqui na igreja à conclusão que não tem problema nenhum o casamento homoafetivo. Um homem pode casar com outro homem, uma mulher com outra mulher, para nós isso seria tranquilo, não teria problema, baseado no princípio que Augusto Conte disse, que é a escolha. Se o que vale é o amor e a escolha, quem somos nós para interferir no amor e na escolha de um indivíduo? Agora, por favor, mantenham alguns casamentos heterossexuais também para que possamos procriar e manter a humanidade, não é? É importante, tá, que tenha continuidade, que tenha procriação, né? Porque por mais amor que haja, ainda não temos uma fórmula, nem algum procedimento científico que faça um homem conseguir acasalar com outro homem, né? Isso é impossível. Então, deve ser mantido também os casamentos e valorizados, bastante valorizados, os casamentos normais. Muito embora devamos respeitar profundamente os casamentos homoafetivos, né? Mas é importante lembrar que um homem não procria com outro homem, uma mulher também não procria com outra mulher, e já existe o pansexualismo, se a pessoa quiser casar com uma árvore, com seu animal doméstico, né? Isso aí, existem ideias, né, das mais diversas, mas volto a lembrar que isso não garante a procriação e não garante a preservação da espécie, certo? Por isso é importante. Com certeza, Eugênio, esse é um aspecto importante. A filiação ela pode ser natural ou não natural, ou seja, a adoção é uma saída nobre e importante para os casamentos que não possam procriar, ou homoafetivos, ou que alguma das partes tenha algum problema de esterilidade. Então não é recomendado que seja criticada ou que seja questionada a atitude da adoção. A adoção deve ser respeitada e praticada. E quanto mais crianças adotadas, menos problemas sociais teremos, não é? Eugênio, os casais que não quiserem ter filhos devem ser respeitados. Isso deve ser respeitado, é uma escolha. O casamento é por escolha, a maternidade e a paternidade também são por escolhas, né? Não há problema algum, o casal que não quiser ter filhos, não há problema algum, né? Tranquilo. Então esses são os aspectos mais importantes do casamento, muito importantes. Principalmente porque um casamento saudável irá garantir uma humanidade saudável e mais aperfeiçoada. Essa foi a prédica do catecismo e também os estudos do calendário. Vamos agora a alguns comunicados importantes. Essa semana tivemos uma perda irreparável. Um grande amigo, meu colega de todo o meu curso na Universidade Federal, inclusive estava me orientando, me ajudando a ingressar no mestrado e nos deixou de forma muito brusca. Faleceu de uma forma que ninguém esperava, né? Adoeceu, contraiu uma infecção no hospital e faleceu o nosso querido irmão, colaborador, membro aqui da nossa instituição, Marcelo Cavalcante da Silveira. Nos deixou ontem o querido Marcelo Cavalcante da Silveira. Já foi diretor do Planetário, foi um dos responsáveis pelo Museu da URGS e estava no Rio de Janeiro fazendo a sua tese de pós-doutorado. Inclusive, temos projetos juntos, um grande amigo, ajudou muito aqui no templo, e ele construiu um contato que em breve nós iremos concretizá-lo. Ele fez uma ligação com o Museu da República e conseguiu que seja doada aqui para a Igreja Positivista a escrivaninha de trabalho de Júlio de Castilhos, que está lá no Museu da República do Rio de Janeiro. Já tenho a intenção confirmada da direção do museu de enviar para aqui, para o Rio Grande do Sul, para que ela seja, né, guardada na terra natal do seu grande líder, que foi Júlio de Castilhos. Isso foi uma costura que o Marcelo fez para nós.
Então temos uma dívida grande com o querido Marcelo Cavalcante da Silveira, que é amigo, irmão, colaborador, um grande jornalista, um grande museólogo, e continuaremos dando sequência à missão do Marcelo, que era propagar o conhecimento científico e estudar o cosmos. Ele era um dos maiores conhecedores dos planetários, ele visitou os planetários do mundo inteiro. Ele sabia detalhes do aparelho projetor, que poucas pessoas sabiam. Ele desmontava e montava todo o projetor do planetário, era um grande estudioso da astronomia, da cosmologia. Então fica o nosso agradecimento ao querido colega, amigo, Marcelo Cavalcante da Silveira, que nos deixou anteontem. Saúdo a minha querida colega, museóloga também, Camila Torres Brum, que está participando conosco aqui. Seja bem-vinda, Camila. O Marcelo foi um colega querido, realmente. Então fica a homenagem ao inesquecível Marcelo Cavalcante da Silveira, imortalizado nos nossos corações, nas nossas mentes, na nossa memória. Ele segue vivo, agindo em nossos cérebros, através de suas ideias, de seus ideais. Muito obrigado, Marcelo. Saudar a presença da Edenira. Seja bem-vinda, Edenira. Que alegria. Um abraço no meu irmão Rolim. Saudades de vocês. Apareçam. Outros comunicados importantes. Essa semana tivemos a grande reunião do Conselho Jurídico da Igreja. Acertamos alguns detalhes para poder dar continuidade ao projeto de restauração do templo. Em breve teremos grandes novidades ligadas à restauração do templo. E faço o nosso apelo. Quem puder colaborar com nossas campanhas, saudar irmão Victor, seja bem-vindo, que alegria. Quem puder colaborar com a nossa campanha, está ali o banner do Pix positivo, qualquer valor é bem-vindo. Realmente as nossas necessidades são grandes, precisamos da ajuda da comunidade. Sozinhos não iremos conseguir vencer tantos desafios. Então fica o apelo, quem puder colaborar, está ali o banner. Faça um Pix positivo, ou doe materiais para a nossa lojinha, ou participe dos nossos mutirões de manutenção, né? Faça como o Carlos Daniel, que consertou toda a nossa rede hidráulica aqui de forma voluntária. Hoje não temos nenhum vazamento. Vínhamos uma despesa de mais de R$1.000 de excesso de água todo mês. E o Carlos voluntariamente veio aqui, consertou toda a nossa rede hidráulica, fez um trabalho magnífico. Então, muito obrigado, confrade. Pessoas assim nós precisamos, pessoas que realmente se dedicam à causa e ajudam a igreja, participam, colaboram com os problemas que a nossa instituição enfrenta. Então, muito obrigado a todos. Sejam bem-vindos todos que estão aqui na rede. Juliano também está chegando, seja bem-vindo, Juliano. E todos que estão aqui presencialmente, os confrades Victor, Ronaldo, Carlos Daniel, Sérgio, muito obrigado pela presença de vocês. E essa foi a prédica sociocrática dominical da Igreja Positivista do Rio Grande do Sul. Todos os domingos ao vivo, Facebook, Instagram e logo a seguir eu posto também no YouTube. Vamos agora para o nosso momento musical, um pouco de música para elevar nossos sentimentos, nosso espírito, para que no nosso silêncio interior façamos nossas meditações, nossas revisões de consciência, nossas reflexões e tenhamos uma semana mais produtiva, mais próspera, mais positiva. Muito obrigado pela presença de todos. Saúde e fraternidade a todos. E não esqueçam, positivista de verdade está na rede Humanidade. Muito obrigado.
fraternidade, o amor do princípio e do fim. E agora, com essa belíssima oração, evocamos a grande liga ecumênica de todas as religiões, todas as crenças, todas as doutrinas, em prol da humanidade. Então, mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos. Estão chegando ainda aqui o Eugênio Macedo, a Ivete Miller, pessoas queridas. E um agradecimento que eu esqueci de fazer, ontem foi o dia de Jacques Demolay, o dia da Ordem Demolay, que é uma ordem paramaçônica, de filhos de maçons, e também de não maçons. E nós recebemos um grupo de Demolays de Viamão ontem aqui, que foi uma palestra inesquecível. Jovens inteligentes, cada pergunta importante que foi feita. Então, fica o agradecimento ao irmão Fábio e ao grupo Demolay, e também ao irmão Arthur Avellini, que veio aqui especialmente para nos brindar com uma palestra sobre maçonaria e positivismo. A influência do positivismo na maçonaria e a influência da maçonaria no positivismo. Foi uma palestra inesquecível, uma tarde importante, e bem no dia de Jacques Demolay, dia 18 de março, dia da Ordem Demolay. Então, muito obrigado a todos, tenham um ótimo final de domingo, saúde e fraternidade, e não esqueçam, positivista de verdade está na Rede Humanidade. Muito importante, dia 16 de abril, estaremos no Rio de Janeiro para mais uma prédica naquele lugar histórico, maravilhoso. Estarei ocupando o mesmo púlpito que já ocupou Teixeira Mendes, Miguel Lemos, Marechal Cândido Rondon. Isso é motivo de grande honra, de grande orgulho e alegria. Então, dia 16 de abril, estaremos mais uma vez retomando as atividades religiosas do Templo da Humanidade do Rio de Janeiro. Todos convidados a comparecer. Muito obrigado, saúde e fraternidade, bom final de domingo a todos.